frutificar e para ser o canal de Deus nesta noite para esta igreja. Aleluia, Deus tem revelado e vai continuar revelando coisas grandes, porque Ele tem um mistério maravilhoso neste lugar, com este povo escolhido, povo ungido para fazer a diferença na Barra do Tarraxil. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga eu na Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como título: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Sente adorando, fique em espírito, porque Deus tem algo para falar nesta igreja. Aleluia. Aqui o texto vai nos dizer que Deus aparece a Salomão. Salomão, homem este, filho de Davi, ao qual Deus escolheu e levantou como rei e governador para cuidar do povo de Israel. Aleluia. E aqui nos diz que Deus apareceu a segunda vez a Salomão para renovar a aliança com o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha desobedecido, tinha pecado. Às vezes nós perdemos muitas bênçãos por causa da desobediência. Israel estava nessa situação. Israel passou 40 anos dando trabalho a Deus, mas Deus não desistiu. Deus jamais esqueceu de Israel, porque Deus tirou do Egito. Deus escolheu para fazer a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu. Às vezes, pelos nossos pecados, pensamos que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Mas não, Deus ainda cuida de nós. Aleluia, Ele queria renovar a aliança com o povo de Israel. Queria restaurar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava adorando outros ídolos. O povo de Israel estava dando trabalho a Deus. Mas o nosso Deus, quando Ele tira a gente do mundo do pecado, Ele nos marca. E aonde nós estivermos, Ele vai estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus não desistiu de Israel? Porque era herança, era um povo escolhido, e era um povo que tinha experimentado a novidade de Deus. A única coisa que Deus queria que Israel fizesse era se arrepender. Às vezes, quando nós pecamos, erramos, dizemos: não, Deus não vai me perdoar mais não. O pecado que cometi foi grande, foi escandaloso. Mas não, nós temos que se arrepender, porque Deus perdoa. E nós temos que estar ligados na videira, para que nós não venhamos tornar a fazer novamente. Porque a Bíblia diz que aquele que estiver na videira, aleluia, está seguro. Aquele que estiver firmado na rocha, louvado seja o nome do Senhor, o diabo não tem poder para derrubar. Aleluia. E eu quero falar aqui de 3 características para uma vitória. A primeira, Deus diz aqui no versículo 14: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Tem vários exemplos da Bíblia, daqueles que se humilharam, daqueles que se prostraram ao Senhor.
fazendo a sua vontade. Como o maior exemplo de humilhação do nosso Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus é um maior exemplo para nossas vidas. Jesus, se ele quisesse, ele não orava. Se ele quisesse, ele não consagrava, porque ele é todo poderoso, ele é poderoso. Mas ele fez isso, se humilhou, ele orava, ele consagrava para dar exemplo a mim e a você, para que hoje a gente faça isso, para alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ainda, em Mateus capítulo 23, no versículo 12, e ao que a si mesmo se exaltará, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher. Às vezes ficamos apressados em querer alcançar a vitória de Deus. Mas Deus, o relógio de Deus, irmãos, quero dizer nesta noite, que o relógio de Deus nem adianta nem atrasa na hora certa. Aleluia. E não se preocupe, porque a tua bênção já está preparada. A tua bênção já está a caminho. E não há capeta no inferno que possa impedir as promessas de Deus na tua vida. Louvado o seu nome do Senhor, só que acredita, adora o Senhor nesta noite. Aleluia. Segunda coisa, orar. Orar é a chave da vitória. Quem não ora não tem vitória. Quem não ora não conhece Deus. Porque a oração, ele vai dizer que é comunicação com Deus. Nós temos um exemplo maravilhoso de oração, de humilhação. A nossa irmã Ana. Ana, mulher piedosa, fiel a Deus. E aqui eu quero dizer que Ana passou graves problemas por ser estéril, por não dar frutos. Foi provada de Deus e humilhada. E ainda mais o seu marido não compreendia. Imagina aí a vida de Ana. Porque Eucana, seu marido, tinha duas esposas. Porque naquela época a cultura vai nos dizer que aquele que tivesse uma mulher estéril poderia casar com outra para ter filhos. Ana era sua esposa biológica, sua esposa verdadeira, mas não tinha filhos. Imagina aí uma mãe, o maior desejo de uma mulher, quer dizer, o maior desejo e sonho da mulher é ter filhos. É sentir seu filho sendo gerado, dando amor, carinho. E Ana queria sentir isso, mas era estéril, sofria. A Bíblia vai nos dizer que Penina lhe irritava, Penina lhe criticava, Penina mangava dela por não ter filhos. Às vezes você, na sua casa, sua família não dá nada com você, sua família lhe critica, sua família diz que esse negócio de crente é coisa de novo. Sua família diz, vai para onde? Todo dia para a igreja, está perdendo tempo. Mas não se preocupe que Deus ele está lhe vendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe porque sua família e o povo vai fora falar de você. O que importa é que você tem Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Para fazer a diferença na terra. Você não está aqui em vão. Foi Deus que te trouxe para te exaltar neste lugar, porque Ele é Deus que cumpre promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E com toda essa situação, esse sofrimento de Ana, o que nos faz ter vitória em nossas atitudes. Deus ele dá o poder e a autoridade. Temos a decisão na nossa vida. Nós temos o poder de decisão. Nós temos o poder das escolhas. E as escolhas e as nossas decisões é que vão nos dizer se a gente vai ser abençoado ou não. Às vezes nós falamos que a voz do povo é a voz de Deus. Não, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque o que Deus falar, Ele vai cumprir. Louvado
você em nome do Senhor. O que mudou a situação de Ana foi as suas atitudes. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 9, aliás, no versículo 10, que Ana levantou e mesmo aflita começou a orar. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor acabado, preocupado, aflito, na mesma situação que Ana chegou na presença do Senhor, e até teve como embriagada. Muitos não vão entender o porquê você está passando uma prova, mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: